E se a gente olhasse para o último livro da Bíblia não como um mapa literal do futuro, mas como um drama profético épico, em 4 atos. É exatamente essa a estrutura que a gente vai usar para desvendar uma das obras mais complexas e, vamos combinar, fascinantes já escritas. Olha, tudo começa com um homem, João, exilado. Pensa só, ele está numa ilha rochosa, isolada, chamada Patmos. E é nesse cenário, nesse isolamento total, que ele tem uma visão que vai mudar tudo. A voz que ele ouve é descrita como de trombeta, um som impossível de ignorar que dá o pontapé inicial para tudo que vem a seguir. Então, vamos para o ato 1. É aqui que o palco é montado. A gente vai descobrir quem está contando essa história, de onde ela vem e qual é exatamente a missão dele. A primeira coisa que João vê é de tirar o fôlego, uma figura divina, avassaladora. O texto descreve com detalhes simbólicos incríveis, cabelos brancos como a neve, olhos que parecem chamas de fogo e uma espada afiada saindo da boca. A ordem que ele recebe é direta, é clara. Escreve, pois, o que viste. Simples assim. E a primeira parte dessa missão é bem específica. João precisa agir como um mensageiro para 7 comunidades cristãs que existiam de verdade, lá na Ásia Menor. Elas viviam sob uma pressão cada vez maior do Império Romano. Cada carta é uma mistura. Tem elogios, claro, mas também tem advertências bem severas sobre onde elas estavam falhando. É quase como um relatório de desempenho espiritual, sabe? Agora, no segundo ato, a escala muda completamente. Deixa de ser local e passa a ser cósmica. O foco sai da Terra e vai para o céu, onde o drama se desenrola com uma série de julgamentos simbólicos, cada um mais intenso que o outro. A cena agora é a sala do trono de Deus e a descrição é de uma riqueza de detalhes impressionante. Bem no centro de tudo tem um livro, um rolo na verdade, fechado com 7 selos. E aí vem a pergunta dramática. Quem é digno de abrir o livro e de quebrar os seus selos? E o suspense é total, porque a resposta é ninguém. Ninguém no céu, nem na terra é considerado digno. E é aqui que entra o grande protagonista da visão. E não é um leão poderoso, como era de se esperar, é um cordeiro. E ele é descrito como o que imolado, ou seja, como se tivesse sido sacrificado. O simbolismo aqui é muito forte. Essa figura representa ao mesmo tempo o sacrifício máximo e a vitória final. É ele e só ele que pode quebrar os selos e revelar o que está por vir. Com a abertura dos primeiros 4 selos, somos apresentados a uma das imagens mais famosas de toda a literatura, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada um deles, montado num cavalo de uma cor diferente, libera uma forma de calamidade sobre a Terra. Primeiro a conquista, depois a guerra, em seguida a fome e, por último, a morte. O drama continua nesse padrão de ciclos de 7. Depois dos selos, vem 7 trombetas. E a cada toque, uma nova praga simbólica é liderada. A intensidade só aumenta e o conflito se amplia de uma forma drástica, afetando 1/3 de toda a criação. A terra, o mar, os rios, os céus e, finalmente, a própria humanidade. Chegamos ao ato 3. Esse aqui é o clímax do drama. É aqui que os grandes vilões entram em cena de forma explícita e o conflito central entre as forças do bem e do mal é totalmente revelado. A coisa fica séria. A cortina se abre e o que vemos é uma batalha cósmica. Um grande dragão vermelho que o próprio texto faz questão de identificar como a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, luta no céu, mas ele perde. Ele e seus anjos são expulsos, lançados na terra. Pronto, o principal vilão da história foi apresentado. Derrotado no céu, o dragão não age sozinho na terra. Ele convoca seu principal agente, uma fera que sobe do mar. Essa fera recebe poder e autoridade diretamente do dragão. E o texto diz que ela consegue dominar toda a tribo, povo, língua e nação. E ainda por cima, exige ser adorado. Mas como é que essa fera exerce tanto controle? O texto descreve um sistema de dominação total. Para fazer parte da sociedade, para uma coisa básica como comprar ou vender, as pessoas são forçadas a receber a marca da fera. Para os primeiros leitores, isso soava muito familiar. Lembrava a pressão de participar do culto ao imperador romano, que era um ato de lealdade econômica e política. E isso nos leva a este número, talvez o mais famoso e mal compreendido do livro inteiro. O texto o apresenta como o número da fera, e ainda dá uma pista, diz que é número de homem. Muitos estudiosos acreditam que isso se refere a uma prática antiga chamada gematria, onde as letras em hebraico tinham valores numéricos.
E, provavelmente, essas letras formavam o nome de um imperador romano da época, como Nero. Todo esse sistema de poder da fera é simbolizado por uma cidade, Babilônia a Grande. Para o público original, não tinha dúvida. Esse era um codinome para Roma, o império que tinha destruído Jerusalém e que personificava o poder, o luxo e a oposição a Deus. Ela é descrita como a fonte de toda a corrupção da terra. Então, tudo converge para o confronto final. De um lado, temos uma espécie de trindade do mal: o dragão, a fera e um falso profeta. Do outro, o cordeiro e seus exércitos. Os eventos-chave são as 7 taças da ira, a queda da Babilônia e a batalha simbólica no lugar chamado Armagedon. E assim, a gente entra no quarto e último ato, a resolução. Depois do clímax da batalha, a história caminha para sua conclusão. Que ela só não é sobre destruição, mas sobre uma promessa final de renovação. A resolução do conflito é rápida e decisiva. Babilônia, a grande cidade, cai em uma única hora. A fera e o falso profeta são capturados e lançados no lago de fogo. E o dragão, a origem de todo o mal, é acorrentado, preparando o cenário para o julgamento final. No fim das contas, o livro inteiro pode ser resumido a um grande contraste. Uma escolha entre 2 caminhos, simbolizados por 2 cidades. De um lado, Babilônia, a grande meretriz, que representa a corrupção e a perdição. Do outro, a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, que simboliza a pureza e a glória. E com a queda da Babilônia, o tom da narrativa muda completamente. Agora é um tom de esperança, de renovação. A promessa central deste último ato é essa. Não se trata de remendar o mundo antigo, mas sim de criar algo inteiramente novo. A linguagem usada para descrever esse novo começo é incrivelmente poética e poderosa. É uma visão do fim de todo o sofrimento humano. Não vai ter mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque, como diz o texto, a primeira condição já passou. É muito importante entender isso. Apesar de todas as imagens de julgamento e de batalha, o final do Apocalipse não é sobre aniquilação. O clímax da história é, na verdade, a restauração. É a visão de um novo céu e uma nova terra, onde a comunhão perfeita entre o divino e a humanidade é finalmente realidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o Apocalipse for encarado não como um cronograma de eventos futuros, mas como esse drama simbólico, uma história sobre perseverança diante da opressão, que mensagem de esperança ele pode oferecer para a gente, especialmente em tempos de crise?